os estudos não mostram o benefício das medicações. A grande maioria dos estudos pega paciente internado para dar cloroquina, azitromicina. Não funciona, eu sei que não vai funcionar, porque o cara que está internado já não está mais precoce. E aí eles colocam esse resultado, ó, tá aqui, o remédio não funciona. Um deles é a tal da politização, que acabou acontecendo com maior intensidade no nosso país, né, porque determinado político apoiou o remédio, coisa que, como eu falei, não deveria acontecer. Quando eu levo meu filho no pediatra, eu não vou ficar querendo saber por que o pediatra está fazendo aquilo. Eu procuro um pediatra que eu confio e vou seguir as recomendações dele, né? Eu não vou querer discutir o tratamento com ele. Mas no Covid aconteceu essa politização. Eu não condeno o colega que lê os trabalhos em relação aos medicamentos, que tem a sua opinião em relação a eles, diferentes da minha. O que eu condeno é o profissional que escutou falar, viu o vídeo no YouTube e sai como um papagaio de pirata repetindo verdades que... Esse é o grande problema talvez hoje, né, doutor? Ver, ouvir e sai repetindo, né? Os estudos divergem em relação aos resultados. Então, tem estudo que eu posso ter uma interpretação e o meu colega ter uma interpretação diferente da minha, né? Então, é difícil saber quem está certo, qual que é o melhor tratamento. Cada médico tem o direito de exercer a medicina conforme ele julga melhor, baseado nas informações, da maneira como ele interpretou os estudos. Nós estamos limitados de informações, essa é a realidade? É que é uma doença nova, né? Então é diferente, uma doença tipo diabetes que existe desde que começou a medicina, que já tem anos de estudo, então eu tenho minha opinião em relação já sei como tratar. É uma doença nova que está mudando, né? O vírus que está circulando hoje é diferente do ano passado. Então não tem como ter resposta para todas as perguntas, né? Se você perguntasse em relação ao vírus do ano passado, eu tenho opinião em relação a isso. Em relação a esse vírus, eu não tenho ainda, né? Tá diferente, né? Tá pegando pessoas mais jovens, tá pegando crianças que o vírus do ano passado não pegava, tá diferente. Então é complicado você uniformizar uma determinada conduta. Quem que vai ser o juiz para dizer qual é a conduta exata? Não tem essa resposta ainda. Uma coisa que tem acontecido, que eu nunca tinha visto acontecer na medicina, desde que eu sou médico, há 18 anos, já teve 2 grandes estudos em revistas bicentenárias, né, que é New England e o Lancet, que foram retirados, porque viram que a empresa que coletava dados falsificou dados, que é a mesma empresa que é detentora da patente de um remédio muito mais caro que está sendo lançado, né? Então, a gente tem que analisar com muita crítica os trabalhos. Se você, às vezes, o trabalho fala dá uma determinada informação, mas no resumo não espelha o conteúdo total do trabalho. Então, o camarada que lê o resumo e sai falando, está falando coisa sem ter certeza. Você pega um país como a Índia, que tem 6 vezes, né, tem 1 bilhão e 300, 400 bilhões, então 5 a 6 vezes a população do Brasil. Tu pega, eles têm uma percentagem muito menor que a nossa de vacinação, e tu pega a mortalidade de ontem, morreu 234 pacientes lá, né? O que eles fazem? Tratamento precoce, um tratamento que não funciona, né? É um país que tem uma aglomeração muito maior que a gente e os resultados deles são muito melhores, baseado em quê? No tratamento precoce, né? O tratamento que está sendo criticado e a maior parte, né, em torno de 2/3 dos médicos não concordam com o tratamento, né? Mas para trazer para mais perto, pega municípios tipo Búzios, né, que começaram a administrar tratamento precoce para 90% dos pacientes que têm sintomas. Eles têm 2 internados, né? Tu pega Porto Feliz, que tem uma mortalidade de 0,13%, a menor mortalidade do país. O prefeito lá é médico, né? Administra tratamento precoce. Tu pega
Cascavel, que mudou totalmente a direção do tratamento, os números deles diminuíram muito. Para ficar mais perto ainda, Cláudia aqui do lado, né? Eu estava conversando com um paciente meu que é ligado à prefeitura. Lá eles tratam todo mundo, né? Ou a grande maioria. Desde o início da pandemia, eles têm 13 óbitos com o de ontem, né? Tá aqui do lado, né? Eles tratam todo mundo, né? E a gente aqui não trata quase ninguém. Não por autopromoção nem nada, até longe disso. Mas assim, ó, eu não tive pacientes que, pelo menos que eu fiquei sabendo, né? Pode ter acontecido do cara piorar e não me procurar, mas eu não percebi nenhum paciente até o momento desse ano de pandemia que começou com os tratamentos na fase precoce. Fase precoce é antes do 3º, 4º dia, né? Bem no início do tratamento. Até esse é o motivo pelo qual os estudos não mostram o benefício das medicações. A grande maioria dos estudos pega paciente internado para dar cloroquina, azitromicina. Não funciona, eu sei que não vai funcionar, porque o cara que está internado já não está mais precoce, né? O cara já está na 2ª fase, não vai funcionar mesmo. E aí eles colocam esse resultado, ó, tá aqui, o remédio não funciona, né? Eu sei que não funciona nessa fase, tem que estudar o cara lá no início. Eu acho que as pessoas têm que pesar o momento que a gente está passando agora. Tá, posso não ter muita certeza ainda porque não tem tempo de pesquisa suficiente, mas eu acho que pode melhorar, se pode diminuir a chance. Se eu tratar 10 caras, um que eu evito que interne, que precise entubar, é muita coisa nesse momento, né? Eu vejo muito paciente que chega no hospital, tanto privado quanto do SUS, chega com sintomas clássicos do Covid. O que é feito? Às vezes, é feita a dosagem de anticorpo no sangue, né? E aí dá negativo, fala, ó, vai para casa e volta, ou fala, ó, vamos coletar daqui uma semana. Daqui uma semana tu já perdeu o tempo de tratar, né? Daí o cara já tá na sorte. Aí já se for para acender a fogueira, já acendeu, né? Aí não adianta você querer entrar. Então assim, ou você faz o teste respiratório que dá o diagnóstico na hora, ou você trata, principalmente na situação que a gente está agora, baseado nos sintomas. É lógico, não estou falando que o paciente por conta própria deve sair tomando remédio aí porque o vizinho falou que tal remédio é do kit, porque ele está com sintoma. Não, procura o médico, fala que quer tratar, que está com sintomas. E se o paciente começar a solicitar tratamento, né, e até de certa forma exigir, falar que quer tomar, que sabe que não tem uma evidência, mas quer usar a medicação, né, eu acho que talvez comece a mudar essa mentalidade contra tratamento, que eu não vejo motivo nenhum para ela existir. A gente vê que o contágio mesmo acaba sendo, na grande maioria dos pacientes, em casa, onde você fica sem máscara, onde as pessoas se alimentam juntas. Então eu estou conversando com você, está caindo saliva no teu prato, você está comendo, né? Então a gente acaba percebendo que o contágio intradomiciliar assim, é muito grande.